hora de vida e saúde, é hora de mudança de vida, é hora de culinária, é hora de coisa boa na sua vida. Tá pronto? Eu espero que sim. Pegue o seu bloquinho de anotações porque pode ser útil com as dicas, com as receitas que nós vamos mostrar aqui no Vida e Saúde a partir de agora. Durante essa semana nós temos conversado sobre mídia e saúde mental e o assunto de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre o secularismo. Michelson Borges, jornalista, escritor, blogueiro, está aqui com a gente durante toda essa semana, na verdade, e vai explanar um pouquinho esse tema do secularismo e o que ele tem a ver com a saúde mental, que a gente precisa ficar esperto. Nós também vamos conversar sobre vacinas. Você vai entender quais são as mais importantes e por que você não deveria ficar sem elas. E tem receita, o Felipe vai preparar pra gente uma deliciosa receita de ervilhas ao creme. O cheirinho tá bom por aqui. E o programa está só começando, você sabe que pode interagir com a gente através do Facebook, você pode interagir com a gente também através do blog, mandando suas sugestões, mandando a sua história, contando pra gente os seus desafios e para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor, que possa ir de encontro às suas necessidades. Uma coisa é certa, o Vida e Saúde não é mais um programa de variedades, não é mais um programa de informações. A gente segue aqui o princípio de saúde, a Igreja Adventista tem esse princípio de saúde porque a gente entende que é o melhor, que Deus tem um plano para que você seja feliz completamente, inclusive na área da saúde. Então, por isso a gente escolhe esses temas que a gente tem trazido aqui para você. Michelson Borges, seja bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Hoje falando sobre secularismo. Antes de mais nada, eu quero mostrar para você, olha, o Michelson já escreveu alguns livros, tem mais um que é A Descoberta, que eu não tenho aqui. E eu acho bastante interessante esse assunto que a gente está falando, é praticamente abordado nesse livro aqui, Nos Bastidores da Mídia. Foi seu primeiro livro, Michelson? Não, na verdade foi a História da Vida. Na primeira edição. Essa é uma edição atualizada, revisada. Nova, exatamente. Então, nos bastidores da mídia, você trata assim com mais profundidade desses assuntos que a gente está falando durante essa semana. É uma dica de leitura, inclusive, do Vida e Saúde. Michelson, o secularismo é daqueles ismos que a gente tem estudado aqui, que a gente tem aprendido, que atrapalham o cristianismo, que atrapalham a nossa saúde mental e espiritual também. Como que a gente define o que é o secularismo, Michelson? Basicamente é uma vida para o aspecto secular, pura e simplesmente, né? Viver ignorando ou deixando de lado aspectos espirituais e a própria existência de Deus, talvez, né? Deus existe, mas para mim talvez seja um ilustre desconhecido. Esse é o secularizado. Agora, dentro do secularismo existe um termo assim, o ateísmo funcional. O que é isso? Sabe, é curioso a gente perceber que hoje em dia, até em nações desenvolvidas como os Estados Unidos, por exemplo, a imensa maioria se declara cristã ou religiosa, né? Mas quando você vai analisar a vida das pessoas, elas vivem como ateus funcionais. Ou seja, Deus existe, Ele está em algum lugar do universo, mas eu não me importo muito com isso. Eu levo minha vida como se Deus não estivesse lá. Declaram nominalmente crer em Deus, ou em um Deus, ou em uma força, alguma coisa assim, mas vivem como se Ele não existisse. Lamentavelmente, há muitos cristãos hoje que nós poderíamos definir como ateus funcionais. Funcionam desconectados da fonte. Mas estão secularizados. Por causa disso, né? Eles vivem nesse mundo aqui, nós já falamos sobre consumismo, enfim, né? E isso aí acaba solapando, acaba enfraquecendo os aspectos espirituais da vida e a pessoa acaba vivendo desse jeito, né? O secularismo, na verdade, a pessoa, ela tira Deus do centro, do controle, da existência da vida dela. Deus passa a não fazer mais sentido, não fazer mais parte da vida. Por que é tão perigoso a gente viver dessa maneira, Michelson? Teru, eu vou responder essa sua pergunta citando um autor que já foi ateu, ele é indiano, e hoje é um filósofo cristão, um dos que mais defendem o cristianismo, né, do ponto de vista da apologética, que é o Ravi Zacharias. Ele tem livros assim fantásticos, né? Eu quero citar aqui do livro A Morte da Razão, uma resposta aos neo-ateus. Na página 21, ele diz o seguinte: o secularismo, vivido na Europa e exportado para o mundo, deixa o interior do indivíduo arruinado e o torna vulnerável a todo tipo de crença. Ao contrário do que alguns pensam, de que quando eu deixo a ideia de Deus de lado, quando eu me liberto da religião, eu estou livre, na verdade, ao contrário disso, como diz aqui esse ex-ateu, a pessoa fica fragilizada, fica vulnerável. E aí nós vemos a proliferação de vários tipos de crendices, de ocultismos, não é?
pessoas que acreditam em duendes, em energias de cristais, medicinas alternativas, né, e coisas parecidas, justamente porque essa carência não foi abandonada. Nós somos criados com esse vazio, a propósito, não é? E quando você tira aquele único que pode preencher esse vazio, esse vácuo está ali. E alguma coisa tenderá a preencher esse vácuo. E aí as ideias mais assim exóticas fantástica acabam a definição dele, preenchendo. porque a gente fica vulnerável e normalmente a gente não preenche com a coisa certa. Porque a gente tá, na verdade, repelindo a ideia de Deus, mas a gente busca em outras coisas. Você busca no consumo, você busca no prazer, pelo prazer, você busca na acumulação de bens, ou até de conhecimento. Né? Exatamente, até em filosofias, como você disse, ocultismo, coisas mascaradas, né? Na busca de preencher o vazio de Deus. Você vê, Teru, que o aspecto curioso é que as taxas de suicídio são mais altas justamente nos países desenvolvidos, em que há conforto, em que há consumo desenfreado, em que as pessoas têm mais condições financeiras, não é? Enfim, se isso aí realmente preenchesse o vazio, onde há mais educação, mais cultura, intelectualidade, se essas coisas preenchessem o vazio, eu creio que não seria lá justamente que ocorressem as maiores taxas de suicídios. Né? Na verdade a gente tem aí é um reflexo, né? A gente não pode, a fruta não cai longe do pé. Meu pai fala não pode dar um resultado diferente daquilo que a árvore, que a gente plantou. Como então, Michelson, resolver esse problema do vazio dentro de nós? Muitas pessoas estão buscando desesperadamente e acham que é longe de Deus. Teru, eu não vejo outra resposta senão um texto que foi escrito por um homem que experimentou na própria pele o vazio que é deixado pelo prazer, pelo poder, não é? Que foi Salomão. Começou sua vida tão bem com Deus, se desconectou da fonte por um período da sua vida, e esse foi o período mais terrível para ele. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, ele diz que Deus foi quem colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Logo, somente pode ser preenchido esse vazio eterno por alguém que é eterno. Esse alguém é Deus. Colocar outra coisa ou qualquer outra pessoa no lugar de Deus ali não dá certo. A insatisfação, a tristeza, o vazio permanecem ali. Não vai funcionar. Não funciona. Michelson, obrigada pela contribuição mais uma vez. Ele que vai estar aqui com a gente durante toda essa semana falando sobre esse assunto. E olha, como a gente tem ficado alerta, porque o que a gente alimenta a nossa mente, os ismos, né, fazem diferença real na nossa vida. Então, obrigada, eu agradeço a sua participação aqui no Vida e Saúde, viu, Também Michelson? agradeço o convite. Vamos dar uma olhada agora nos ingredientes da receita de hoje. Felipe Biasi já está aqui. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. Você vai preparar pra gente ervilhas ao creme. Ervilhas ao creme, um ótimo prato pra gente comer no nosso final de semana, no nosso domingo, refrescante, super saudável. As ervilhas, que a gente pode ver que tá super fresquinho. Você usa ervilhas frescas ou ervilhas congeladas? Ou dá para usar as duas? Dá para usar as duas, porém aí vai ter um tempo de cozimento um pouco diferente. Tá. Porque a fresca demora mais para chegar e a congelada não é mais rápida. Ela já está pré-cozida. Pré-cozidinha, agora, é só usar. Digamos que eu estou numa região do Brasil ou numa parte que eu não consigo achar ervilha frescas ou que elas são muito caras. Posso usar a seca, aquela inteira seca, que demora pra caramba para cozinhar ou não? Poder pode. Mas aí a gente vai ter um preparo totalmente diferente, né? Tá. A gente vai ter que tirar... Vai ter que fazer um preparo só da ervilha para depois... para depois utilizar na receita. E Beleza. como é que eu faço geralmente, então? Eu já deixo ela, já faço essa lentilha temperada. Com molhinho, essa ervilha com molhinho, com alguma coisa. Então, acho que outro dia ele ensina a fazer então com a ervilha seca. É melhor, né, Felipe? Justo, com certeza. Senão não vou complicar a tua vida aqui. Vai Obrigado. lá. Vamos lá. Ervilhas. Eu vou usar aqui mais ou menos 3 xícaras de ervilhas, ou um pouquinho, aqui tem um pouquinho mais, tá? Aqui deve ter 4, 5 xícaras. Mas eu não vou usar tudo, é um pacotão, eu não vou usar tudo. Eu vou usar 3 xícaras, tá bem? Vou usar um tomate meio picadinho. Um tomate meio picadinho. Com casca, com semente, com tudo. Com tudo, bem lavado, mas com tudo. Tá. Vou usar polpa de tomate, que é aquele famoso tomate pelado, super legal, muito fácil de usar. Vou usar também uma cebola inteira, Vou usar 1 quarto de xícara de azeite, ou azeite quanto baixo, ou a gosto, não tem problema. 1 xícara de passata, que é a base do tomate, só o tomate batido. Vou usar folhas de louro para temperar, folhinhas de louro. Certo. 1 xícara de shoyu macrobiótico. É o shoyu que não contém
A fermentação dele é mais natural, né, fermentação natural, não contém o sódio. Olha só, eu vou usar 3 colheres de sopa de tahine, que é a pasta de gergelim, também é facinho de encontrar. Tem gente que vai reclamar disso aí, mas você acha isso aí em casa de produtos naturais. Tahine é um ingrediente legal para você ter em casa, porque o Felipe sempre usa aqui, ele é bem rico, né, Felipe? E ele é super saudável, você vê que ele tem gordura, ele tem rico óleo. Em cálcio, rico em cálcio. Sal a gosto, claro, não vou usar tudo isso. Tenho raspinhas do quê? De gengibre, eu adoro gengibre. Já que não tem uma coisa para deixar mais picante, eu acabo usando gengibre. Saudável. E vou usar o alho. Olha o nosso alho. Eu vou usar aqui pelo menos de 3 a 4 unidades de alho. Tá bom. Tá bem? Bem trituradinho. Daqui a pouquinho, então, você acompanha aqui ervilhas ao creme que o Felipe vai preparar pra gente. O cheiro tá bom, viu, Felipe? Já posso adiantar isso. Essa eu não provei ainda, vou provar hoje. Vai ser surpresa mesmo o resultado. Agora é hora de conversar com a Francine. Tudo bem, Francine? Francine, bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada. Ela é especialista em vacinas, trabalha numa clínica só de vacinação. Só de vacinação. E vai falar pra gente um pouquinho hoje da importância como alguns tipos de vacinas são realmente imprescindíveis, né, Francine? Sim, desde o nascimento até a fase adulta. Olha, algumas vacinas já foram úteis e fundamentais para erradicar doenças assim terríveis, como, por exemplo, a varíola. Varíola e tantas outras, né? Poliomielite. Poliomielite quase não se vê mais. Não, muito raro. No Brasil, muito raro. Existem ainda campanhas sazonais. Por que essas campanhas sazonais são importantes? São importantes porque existem uma população em risco. Então, determinada estação do ano, a gente faz essa campanha sazonal. Principalmente na época de inverno, porque é época de ambientes fechados, então corre-se o risco de ter aquela aglomeração de pessoas, de o vírus ficar mais no tempo junto, né, ao contato. Então, por isso que a gente acaba fazendo as campanhas sazonais, principalmente a da H1N1, que é a influenza. Certo. Seguinte, existem vacinas por idade. Sim. A gente sabe que todo bebezinho tem aquele calendário lá, e é muito rígido, a gente sempre precisa seguir para proteger as crianças. Mas tem vacinas que, por exemplo, com 15, 25 anos, na fase adulta. Por quê? Porque, assim, desde o nascimento existem as etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa das vacinas. Certo. Então, quando ela entra com 4, 5 anos, são as doses de reforço, né? E com 15, existem que a gente tem que tomar de novo, para manter sempre esse organismo eficaz contra as doenças. É como se o nosso sistema imunológico esquecesse um pouquinho de como enfrentar aquele tipo de vírus ou aquela bactéria. Exatamente. E assim, os vírus, eles vão se multiplicando. E se modificando também. Isso, e as resistências também. Então, por isso é a importância sempre dos reforços das vacinas. Tá. Então, quando o governo faz lá uma campanha, olha, quem tem abaixo de X anos ou quem está nessa faixa de risco deve tomar vacina. A gente não pode ignorar e achar que isso é só uma coisa do governo. Existem estudos comprovando que a gente precisa desse reforço. Hoje tem muitos estudos e tecnologias, né, para se comprovar e para poder fazer toda a campanha. Quais são as vacinas mais importantes ao longo da vida, Francine? Há uma nascer a BCG, que é contra a tuberculose, né, que há anos atrás a gente teve uma endemia muito grande. E agora está controlado. Controlado, né? Ainda tem muitos casos, mas é por pessoas imunodeprimidas que acabam sendo mais suscetíveis a isso. Tá. As hepatites AB, que tem no calendário, a hepatite A não tem no calendário vacinal. Então isso é uma vacina opcional? Opcional, exatamente, porque no calendário do Ministério da Saúde não tem no SUS. Nas redes particulares a gente já trabalha com elas. Tá? Temos a difteria, tétano e coqueluche, que coqueluche também teve casos ainda no inverno, nesse inverno desse ano, tiveram bastantes casos de coqueluche. Uau. Então, assim, a gente procura sempre estar reforçando e informando os pais sobre isso. Nós temos a meningo C, a meningite, né? E temos a pneumocócica também, tá? E, assim, várias outras, difteria, para os viajantes, que a gente acaba fazendo. E tem as mais específicas, né? Vai viajar para determinado lugar, você febre é obrigada amarela, a tomar, exatamente, febre amarela, hepatite A, faz uma... Dependendo algumas, a antirrábica. Então, antirrábica, geralmente, eles fazem mais com
Depois que você tem o contato, né? Mas o correto é realmente, principalmente empresas, indústrias que fazem essa multinacional aí. Me fala uma coisa, olha, e quem perde a caderneta ou quem não sabe, não tem o controle, não sei se minha mãe me deu tal vacina, como que faz? Tem que tomar tudo de novo ou não? Quando está na época, por exemplo, a idade, principalmente a de tétano, que faz um reforço com 15 anos, se ela perdeu a carteira e não se lembra, aí a gente acaba fazendo aquela etapa com 3, né, que faz a primeira, segunda, terceira dose, para que a pessoa, a gente tenha certeza que ela esteja imune. Certo. Olha, são muitas coisas que a gente pode aprender aqui com a vacina. Tinha mais uma perguntinha curtinha, a gente tem tempo para mais uma pergunta rapidinho? Olha, por exemplo, tomei uma vacina, dei uma vacina para o meu filho anti-meningite, não sei o nome correto. Mas mesmo assim ele ficou doente, a vacina não funcionou, a vacina não pegou, quais são as possibilidades? As possibilidades são assim, a meningite são 2 tipos, a bacteriana e a viral. Então, a nossa vacina é só para bactéria e existe a meningite viral. Mas assim, cada ser humano, cada um tem uma resposta imunológica diferente, né? Então, é por isso que deve se respeitar todos os esquemas vacinais. Então, com 3 doses, faz o reforço depois, né? Com 1 ano e 3 meses. Pode adquirir a doença? Pode, tá? Porque o sistema imunológico nem 100% ele está imune, né? Mas assim, a doença ela vai ser não tão grave quanto seria. Certo, porque diferente. O corpo ainda mantém um registro. O corpo ali. Ele tem uma memória imunológica, então ele tem esse registro. Então a doença ela vem de forma menos grave. Olha só, então realmente vale a pena a gente ficar atento. E eu agradeço você, viu, Francine? Obrigada pela participação. Compartilhar com a gente esses conhecimentos que fazem diferença na nossa vida. Obrigada. Olha, a gente vai para o intervalo, na volta você confere junto comigo uma receita aqui de ervilhas ao creme. O cheiro aqui está irresistível, eu espero que você aproveite essa receita também. Logo depois do intervalo a gente confere.